A tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom dia! Como vai? Passaram bem a semana? Com a graça de Deus. Mais um estudo dominical iniciando um novo tema, a tentação de Jesus, conforme já lemos em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Esse estudo é muito importante porque vai nos ajudar a entender a importância da impecabilidade de Cristo Jesus, a realidade da tentação e a forma de vencer as tentações. A obediência de Cristo é vital para a nossa salvação. É isso que vamos entender. Uma das maiores realidades na vida ou da vida do cristão é a tentação. E é um assunto do qual temos bastante conhecimento, porque todos nós estamos habituados a enfrentar os assaltos do inimigo que tenta nos fazer tropeçar ou até mesmo abandonar a verdadeira fé em Cristo Jesus. E de certa forma, a vitória da vida cristã depende de como, a maneira, a forma, a posição que nós tomamos diante das tentações. E Deus permite a tentação na vida do cristão como uma prova de fogo, como um teste da nossa fé. Nenhum de nós estamos livres totalmente das tentações enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas como nosso substituto perfeito, Jesus, ele tinha que passar por essa prova de fogo, por esse teste.
E isso logo após o batismo, onde Jesus havia se manifestado publicamente, onde ficou estabelecida a sua missão e com que autoridade ele exerceria esta missão. Mateus vai nos dizer no capítulo 4, versículo 1, que a seguir, logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito, esse Espírito Santo de Deus, ao deserto para ser tentado. Antes de iniciar o seu ministério público, Jesus precisou passar por essa prova de fogo. E o nosso primeiro ponto que veremos hoje é atacando no ponto fraco. Mateus diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aquela era uma ocasião crucial. Era o decisivo momento da revanche de Adão. Há um paralelo muito grande, embora também haja grandes diferenças entre a tentação de Cristo Jesus no deserto e a tentação de Adão no Éden. Como Adão, Jesus também era moralmente perfeito e livre de corrupção original. Adão foi criado perfeito e sem pecado, e Jesus era perfeito e sem pecado. Essa é uma semelhança. O tentador era o mesmo, outra semelhança. E o objetivo, certamente, era o mesmo. Mas as semelhanças param por aí. O local da tentação já não era o jardim cheio de delícias, e sim o deserto árido da Judéia, um lugar solitário. E uma das regiões mais áridas e inabitáveis da Judéia, do planeta. O mundo já não era o mesmo. Nos tempos de Adão, o pecado nem era conhecido. E nos tempos de Cristo já era comum o pecado. E o próprio tentador já não usava disfarces ou substitutos, como ele usou a serpente lá com Adão. Então agora ele apresentava-se pessoalmente e opôs todo o seu poder diretamente a Cristo. E a primeira tentativa de Satanás contra Cristo escondia-se por detrás de uma necessidade física. Jesus havia jejuado 40 dias e naturalmente estava com fome. Nesse momento, Satanás se apresenta e diz, aí no versículo 3, capítulo 4, versículo 3, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Você percebe a sutileza, o tamanho ardil de Satanás aí? Você se lembra da última coisa que Jesus tinha ouvido
antes de ir para o deserto, o que Jesus ouviu? Ele ouviu as palavras de Deus naquela ocasião, antes de ser levado ao deserto. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus, o Pai, se manifestou falando: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Isso era o que Jesus tinha tinha ouvido há pouco tempo. E agora Satanás ali se apresenta com uma contestação da palavra de Deus, sugerindo a Jesus: se você realmente é o Filho de Deus, você não estaria nessa situação difícil. Você não se encontraria nesta situação complicada, difícil, aqui nesse deserto árido, inabitável, o pior lugar do planeta. Ou então, pelo menos, você teria o direito de usar a sua autoridade, o seu poder, para transformar essas pedras em pães. Satanás se apresenta contestando a palavra de Deus. Foi o que ele fez com Adão também. E isso é muito significativo, porque lá no Éden ele se apresentou falando sobre comida. É assim que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore. E como naquela ocasião, como naquele momento, ele deu a entender que não seria justo que Deus deixasse o ser humano privado de alguma coisa. Olha, Deus criou tudo isso aí tão bonito, todas essas comidas aí. Não é justo ele falar para você não comer. Assim, passaram-se milhares de anos. Tempos depois, o tentador ainda é o mesmo. O tentador é o mesmo em suas técnicas, ele não mudou. E talvez porque ele tenha sido bem-sucedido ao longo de todos esses anos, né? Ele continua agindo assim, colocando em xeque a palavra de Deus e falando para nós. Você acha justo isso? Você acha que Deus está sendo justo fazendo isso? Ordenando isso? E é evidente que ele busca o nosso ponto fraco. Ele procura a ocasião mais propensa. E é naquele momento que você está ali com alguma necessidade que o inimigo vem. E isso fica claro pelo fato de Jesus ter jejuado 40 dias, não foi? Não foram 4 dias, não foram 4 horas, foram 40 dias sem comer, naquele deserto. E ele estava com fome, porque diz assim, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve aquela fome, e aquele era o momento certo que o diabo se apresentou. O momento certo para o diabo tentar a Jesus, e a resposta de Jesus a essa tentação foi assim, grande estilo. No versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito,
O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Em Deuteronômio, Deus diz também: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que não necessitava de provas materiais para crer na palavra de Deus, porque ele cria, ele acreditava unicamente sob a base da palavra de Deus, palavra essa que Deus havia lhe proferido pouco antes, o autorizando e garantindo a sua missão. A palavra de Deus bastava para Jesus. Ele não precisava de outras garantias. É um contraste aqui. Jesus em jejum. Após esse jejum de 40 dias, na hora do esgotamento, o tentador aparece. E nós devemos crer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. E essa primeira tentação quis exatamente colocar em xeque essa palavra de Deus. Jesus, ele sofreu essa real tentação, mas ele foi obediente a Deus. E ele cria naquela palavra de Deus. Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Não precisava de outra garantia a não ser a palavra de Deus. E você? Qual é a garantia? Está dando ouvido à voz do inimigo? Ou você crê? Ou você tem fé na palavra que é viva e verdadeira? A palavra de Deus e o próprio Jesus, que é a palavra encarnada. Uma ótima semana para você. Reflita que o inimigo, ele ataca no ponto fraco, no momento em que você está mais vulnerável. Por isso, você tem que ter a palavra na sua mente e no coração e praticar esta palavra, assim como Jesus. Deus te abençoe. Jesus Cristo abençoe a sua vida. O Espírito Santo ilumine você.